das contas, eu tenho um anel retangular de 20 por 17. Mas Alexandre, você falou que o anel é quadrado. Por que você está fazendo anel retangular? Raciocina comigo. Se eu crio um efeito sem fazer o desconto dessas medidas, a minha gravação vai ter um efeito visual retangular. Sejam muito bem-vindos, galera, a esse treinamento que eu estou desenvolvendo para vocês, para mostrar para vocês como eu faço o anel quadrado com forro. E nesse anel eu vou colocar um emblema em cima, tá? E essa primeira aula a gente vai tratar de planejamento técnico, um processo que eu uso muito dentro da minha produção e que me faz criar definitivamente um planejamento da minha produção detalhado, prevendo as medidas antes de preparar os materiais, tá? Prevendo possíveis erros durante a produção, tá? Em questões também de medidas ou questões estéticas, tá? E através do meu papel e minha caneta, como eu sempre gosto de ilustrar para vocês, eu vou mostrar para vocês como eu faço o planejamento técnico, tá? É um ponto muito importante dentro do processo de produção e vocês precisam ter isso em mente, tá? E principalmente ter um caderninho, tá? Se você não tem um caderninho para fazer a catalogação do teu processo produtivo, tá? Dos teus projetos, eu recomendo fortemente que vocês tenham um caderno para vocês começarem a rabiscar as suas ideias, tá? E fazer esse planejamento de produção antes de ir para a forja, preparar material, ou antes mesmo de sentar na bancada para poder começar a executar o teu projeto e a tua joia. Perfeito? Eu estou com o auxílio da Bíblia Sagrada da Universaria, que você encontra dentro do grupo Família PDF. Você clica no grupo, entra no grupo, clica na descrição e lá tem dois arquivos. Um deles é a Bíblia Sagrada da Universaria, onde eu tenho lá algumas informações muito importantes que eu deixei salvas para você. A primeira é a que a gente vai usar, que é a tabela de medidas com conversão em milímetros, tá? Em diâmetro para as medidas. Depois a gente vai usar a fórmula do comprimento mediano para calcular o perímetro da circunferência para produzir essa fita, tá? E isso será utilizado na parte do forro principalmente, porque a gente vai trabalhar com forro de anel e a gente precisa saber o tamanho dessa fita de acordo com a medida que a gente vai fazer, tá? E algumas informações sobre solda, perfeito? Algumas formulazinhas também que você pode usar. Então vamos começar. Primeira coisa que você tem que ter em mente para iniciar o planejamento técnico é que a gente vai fazer um anel quadrado de medida 27, tá? Essa medida é uma medida que eu escolhi para fazer esse anel, tá? E a gente vai começar a dimensionar a volumetria dessa joia a partir do papel e da caneta. Eu criei uma medida, tá, na minha cabeça, da mesa do anel de aproximadamente 20 milímetros. Um paquímetro, tá? Isso você vai lidar diretamente com o teu cliente. Quando você está oferecendo o teu serviço, você precisa ter algumas ferramentas de medição em mãos, tá? Para você começar a discutir o projeto com o teu cliente. Uma delas é o paquímetro. Eu coloquei lá em 20 milímetros, eu posicionei sobre o dedo e eu vi que seria uma medida boa para eu poder trabalhar como base da mesa do anel quadrado, tá? Obviamente você tem que também ter uma anelheira para poder tirar a medida do teu cliente, para conferir a medida que ele te passou, tá? Em um outro momento. E com essa prévia de medida, eu já começo a criar o meu projeto. Perfeito? Vamos calcular então as primeiras medidas. Vamos pegar de trás para frente, né, de dentro para fora. A gente tem ali a medida do forro. Se a gente for lá na tabela, a nossa medida 27, ela tem 20,9 milímetros. 20,9 milímetros da circunferência
do nosso anel, da medida do dedo, perfeito? Então, o diâmetro interno desse anel ele precisa ter 20,9 milímetros, tá? E a gente vai trabalhar com uma espessura, tá, de 0,60 para esse forro, porque é uma medida que eu gosto de trabalhar com forro de prata, tá? Entre 0,60 e 0,70, não mais do que isso, porque é desnecessário, é muito material desperdiçado, tá? Não faria menos do que isso, porque fica um pouco mais complicado de trabalhar, com 0,5, 0,4. Em prata, como a prata, eu sempre falo para vocês, é um material barato, então eu não me preocupo muito com essa questão de peso, tá? Eu me preocupo mais com a qualidade do meu produto, da robustez, da resistência do meu produto, do que com o peso em si, porque quando eu faço planejamento técnico, eu já começo a prever o quanto eu vou precisar de material. E aí eu consigo calcular, tá, um valor aproximado, através do cálculo do volume cúbico, um peso aproximado dessa joia para eu poder produzir esse orçamento. Tá? Então, com essas informações, eu consigo ter uma noção de quanto em peso esse anel vai ficar no final. E eu vou mostrar para vocês também como que eu faço isso. Mas vamos continuar. Então, eu tenho uma espessura de 0,60 da minha chapa. Tá? A minha chapa do forro, ela tem 0,60 de espessura, perfeito? E a gente tem aqui, ó, aproximadamente 20 de largura, tá? Vai acompanhar ali, obviamente tem um ângulo de corte, então a gente vai precisar de menos material na largura, mas eu já deixo previsto os 20 milímetros como margem de segurança para poder trabalhar tranquilamente, tá? Agora a gente vai fazer o cálculo do comprimento mediano, do perímetro dessa fita, tá? E esse cálculo a gente vai usar essa fórmula aqui, que também está lá na Bíblia Sagrada, tá? E para isso a gente vai pegar, tá? A fórmula é o seguinte, é diâmetro mais a espessura vezes o π, que é 3,14. Então eu tenho 20,9 de diâmetro mais 0,60 vezes 3,14. Eu tenho 20,9 mais 0,60 vezes 3,14. Eu tenho um comprimento da minha fita de 67,5 milímetros. Então, o tamanho da minha fita será esse, 0,5 milímetros. Quando for produzir material, né, quando for fundir material, laminar, eu já deixo o material em excesso para eu ter mais conforto na hora de trabalhar, para não ficar muito limitado. Obviamente, em algumas situações você vai precisar trabalhar ali com um material mais restrito, mais escasso, tá? E aí você vai fazer esse mesmo planejamento para poder saber o quanto é necessário para você ir adequando essas medidas, tá? De acordo com o material disponível. Principalmente quando se fala de ouro, né? Que o valor do material é muito maior e você não consegue ter a mesma disponibilidade na maioria das vezes de volume de material como você tem na prata, tá? Então vamos lá. A gente já começou a trabalhar algumas informações, perfeito? Eu já deixei inclusive meu material preparado, tá? E vou conferir aqui com vocês. Eu pego ali o micrômetro para tirar a medida da espessura da chapa do meu forro e ele bateu lá 0,60 gravado, perfeito? Então eu já deixo reservado. Não seria o caso de vocês, vocês vão fazer primeiro o planejamento técnico para depois ir para fora. Tá? Eu deixei o material preparado porque para mostrar como funciona esse raciocínio e como ficam, né, os materiais. Após isso, o que a gente tem que ter em mente? Tá? Vamos desenhar aqui, ó, o nosso anel. Tá? Eu tenho, ó, o forro do anel aqui, ó, e a medida interna de 20,9. Como eu estou trabalhando com uma espessura
de 0,60, o orifício do anel ele precisa ser maior do que o diâmetro total que vai encaixar no meu dedo para receber o forro. Tá? Então, nesse sentido, eu adiciono mais 2 espessuras a essa medida, o diâmetro da circunferência total do anel. Então, ó, pego 20,9 mais 1,20, eu tenho 22,10. Se eu for lá na minha tabela de medidas, qual seria o número que se aproxima mais desse valor de 20,10? Seria aí medida 31. Né? Então eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3, 4 medidas a mais. Tá? Eu posso trabalhar com uma ideia de 3 medidas a mais ou menos, 3 medidas e meia. Tá? A gente vai levar em consideração os parâmetros de medida medindo com o paquímetro, porque a gente já tem a referência de medida através do cálculo que nós acabamos de fazer, que é 22,10, tá? Mas a gente já tem uma ideia de que a gente vai trabalhar 3 medidas e meia, 4 medidas a mais para fazer o buraco desse anel na construção do meu anel quadrado, tá? Então, vocês percebem a importância de fazer o planejamento técnico, de ter essas informações separadas, trabalhadas de forma inteligente para que você possa ir planejando a sua produção e organizar isso, tá? Quando você, por exemplo, você não quer fazer fundição, você não quer fazer um molde para a reprodução desse anel. Você tendo um caderninho fazendo a catalogação do planejamento técnico, quando você precisar fazer novamente, você só vai readequar as medidas, mas você tem todas as informações mastigadas para você poder trabalhar tranquilamente, sem ter que ficar pensando muito. Perfeito? Então, beleza. Agora, esse anel ele vai ter um tipo de cravação diferente e a gente vai começar, tá, com base na medida inicial, a planejar essas dimensões para ver se bate dentro da proposta de cravação que eu vou fazer, se isso está de acordo, se os 20 por 20 vão ser uma medida definitiva na volumetria da minha joia. Tá? E aí, o que é necessário fazer? Tá? Antes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa ideia. Agora eu quero calcular o comprimento da minha fita para preparar esse material na forja, para a produção desse anel. Eu tenho aqui uma mesa, tá? De 20 de largura. Vocês vão ver que o que eu estou falando tem extrema importância, porque quando a gente for para a cravação, essas medidas podem alterar, mas eu vou levar em conta a base. Para quê? Para se alguma coisa for alterada lá na frente, principalmente para redução de medidas, eu já tenho uma margem melhor para poder trabalhar tranquilamente. Porque quando se trata de prata, você precisa ter essa flexibilidade. O material é mais barato, você consegue reutilizar, obviamente não as partes, né, as sobras como solda, nem limalha, mas você vai reutilizar os retalhos. Tá? Então, o investimento é muito menor. Vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Então eu tenho, por exemplo, medida 31, vamos botar a medida 31, tá? Medida 31 é 22,3. 22,3. Eu vou fazer o mesmíssimo cálculo do perímetro para poder achar o comprimento total dessa fita e vou adicionar a largura da mesa para eu produzir essa chapa lá na forja e começar a fazer o meu anel. Então eu tenho 22,3 é o diâmetro da medida 31, tá? Que é mais próximo do orifício do buraco do anel que a gente vai precisar para receber o forro. E aí eu vou me planejar aqui, ó. Como eu já deixei o material preparado, eu vou trabalhar com uma espessura de chapa
de 1,20, tá? De 1,20, porque como esse anel vai ser cravado, tanto na base quanto nas laterais, eu já deixo uma espessura programada para a cravação, tá? Levando em consideração que eu vou cravar uma pedrinha de 1,75, a altura total dela, você vai lá, mede a altura total, e aí dentro do treinamento de cravação, eu mostro essa parte, onde você tem a relação do tamanho da pedra, da altura toda da pedra em relação à espessura de chapa, tá? Você precisa pelo menos da altura da pedra para poder fazer qualquer tipo de cravação. Nesse caso, a cravação, a furação vai ficar escondida dentro do anel, que é uma construção oca, tá? Então eu tenho liberdade para trabalhar com uma espessura ali de no mínimo a altura da pedra, tá? Posso até trabalhar um pouco menos, mas quando a gente entrar nesse ponto de cravação, e não será nesse treinamento, será um treinamento específico para cravação, vocês vão ver que é importante deixar uma área, tá? Pelo menos aí de 2/3, tá? Da altura total da pedra, para você ter ali um metal que receba aquela pedra e tenha uma segurança na hora de cravar, tá? Então, eu vou utilizar uma chapa de 1,20, ó, espessura de 1,20, tá? Lá na frente vocês vão entender por que eu usei 1,20 e não 1 milímetro e não 1,5, perfeito? Então, 22,3 é medida 31, tá? Medida 31, diâmetro 22,3, mais 1,20, que é a espessura da minha chapa, vezes 3,14. Eu tenho um total, tá, do comprimento aqui, ó, da minha fita, de 73,7. Agora eu adiciono o tamanho da mesa, que é 20, e eu tenho um comprimento total aqui, ó, de 93,7 milímetros. Esse será o tamanho da minha chapa. Eu já deixei bem maior porque eu tinha material, tinha volume de material para poder trabalhar tranquilamente, e a gente vai retirar esses 93,7 dessa chapa de 1,20 de espessura. Perfeito, galera? Agora vamos partir para um outro raciocínio. A gente falou que esse anel ele vai receber uma cravação, tá? Ele vai receber a cravação, e agora eu preciso planejar a disposição visual dessa cravação, porque a gente está trabalhando com um anel quadrado. Porém, se eu pegar aqui, ó, e for desenhar o meu anel, tá? Eu quero deixar uma borda aqui, ó, para que eu consiga fazer uma cravação de continuidade, como se fosse uma cascata, tá? Descendo. Nessa área eu não quero borda de metal, eu só quero as garrinhas ali da cravação, né, os granitos. As pedrinhas vêm nesse sentido, tá? E ela desce para a lateral do anel. Só que eu vou deixar essa borda aqui, ó, como uma borda de efeito. Aí entra uma questão muito importante, tá? Se a gente está trabalhando com uma mesa quadrada, se eu reservo duas espessuras de, vamos botar 1,5, 1,5, eu tenho no total 3 milímetros, a menos da medida total da minha mesa, que é de 20 aproximadamente, tá? Então logo eu tenho
17. Perfeito? Dessa parte interior aqui, ó. Isso aqui, daqui até aqui, eu tenho 17. Prestem muita atenção nesse raciocínio, porque isso salva a tua produção quando você está executando, tá? Fazendo o planejamento técnico. Quando você não faz um planejamento técnico, você vai fazendo aleatoriamente, as coisas vão dar errado lá na frente. Então, raciocine comigo. Se eu tenho uma mesa quadrada de 20 por 20 e eu deixo duas bordas, tá? Aqui, ó, eu deixo duas bordinhas de espessura. É o efeito, é a estética da minha joia, tá? O meu projeto, ele vai ter essa borda na lateral, porque é intencional. Eu quero a cravação na mesa descendo para a lateral, como se fosse ali uma cascata. Então, se eu desconto essa medida, logo, se eu tenho aqui 20, eu vou ter o quê? Um anel retangular. Então, eu preciso descontar também os 3 milímetros, só que esse desconto não vai servir como borda, porque o efeito da cravação, eu quero o efeito visual dela, eu quero quadrado. Então aqui eu desconto 1,5 e 1,5 no tamanho total da minha mesa. Logo, a minha mesa, nesse comprimento, tá? Ele também vai ter que ter 17. Então, no final das contas, eu tenho um anel retangular de 20 por 17. Mas, Alexandre, você falou que o anel é quadrado. Por que tu está fazendo anel retangular? Raciocina comigo. Se eu crio um efeito sem fazer o desconto dessas medidas, a minha cravação vai ter um efeito visual retangular. Tá? Ó, vamos desenhar aqui, ó, 20 por 20. Se aqui eu tenho uma borda, aqui eu tenho outra borda, certo? E eu começo a cravar aqui, ó, as pedrinhas, eu vou ter mais pedrinhas nessa direção e menos pedrinhas nessa direção. Logo, o efeito visual vai ficar retangular. Por isso que eu alterei as medidas da mesa para 20 por 17. Conseguiram entender o porquê? Tá? Principalmente, vocês têm que entender principalmente a importância de fazer isso antes de começar a produção, para você começar a ver as coisas acontecendo. Tá? Eu já começo o meu planejamento técnico na cabeça, quando eu projeto a ideia da joia, quando eu começo a manipular essa ideia, e aí eu coloco no papel para poder ter certeza, para poder me programar, para preparar o material, para não ter erro durante a produção e eu ter que desfazer a peça e voltar tudo de novo e ficar nesse loop quase que infinito, porque você não se planejou antes. Então, por isso que é importante o planejamento técnico. E aí a gente vai fazer o seguinte: na próxima aula eu aguardo vocês para a gente continuar fazendo esse planejamento e começar a idealizar o que será colocado sobre o anel, porque nesse caso específico eu vou colocar um emblema sobreposto à cravação. Ele não será soldado, ele vai ter cravação e esse emblema vai ser encaixado com um pino, tá? Que eu vou mostrar também para vocês como eu faço esse tipo de dispositivo. Tá? Então a gente fica por aqui, aguardo vocês na próxima aula, deixa um like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal e continue comigo nessa jornada. Um grande abraço, aguardo vocês no próximo capítulo.